Olá, bom dia a todos. Desculpa o atraso. Eu acabei me enrolando um pouquinho aqui para entrar no café. Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Então, como vocês sabem, hoje a Dorinha não está conosco e ela pediu que eu viesse aqui estar com vocês nessa sexta-feira geladinha aqui em Rio das Ostras. Então, me perdoe pelo atraso. A pessoa que não tão hábil assim nas redes sociais, me enrolei um pouquinho. Sejam bem-vindos todos, bom dia a todos. É diferente estar aqui desse lado. Deixa eu convidar o nosso amigo Marcelo um minutinho. Tá bem, tá frio aí, Kátia? É bom, né? A gente tem que viver cada estação com alegria, né? Agradecendo porque a gente tem a oportunidade do frio, do calor, do sol, da chuva. É, cada época, né, do nosso ano é importante e a gente tem que valorizar isso, né? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bom, Bom, querido? Desculpa o atraso. não, não tem problema não. Fiquei preocupado um pouquinho, mas aí eu falei, não, deve estar nos conformes já. Eu só não estou me vendo. Olha, você Você- não aparece para mim. Ah, tá. Ainda está carregando. Bom dia, Dorinha Tudo bem. querida. Mas você Sinto o está me nosso vendo, né? abraço, o nosso carinho aí de onde você está. Está carregando aqui para mim ainda. Não, mas tudo bem. Mas você está me vendo já? Não, Você ainda já... não. Tá, então tá bom. Não tem Pessoal, problema. vocês conseguem ver já o Marcelo? Bom dia, Bom, pessoal aí, todos aí de casa. Ladeira aí, o nosso amigo Ladeira, Geisa. Agora eu estou começando a ó. identificar alguns. Oi? Alguns eu consigo identificar, Juliana, porque nem sempre, né, o endereço, o nome no Instagram é o nome da pessoa. Marcelo, você ainda está carregando para todo mundo, tá, querido? Ah, é? Então tá bom. Mas eles estão ouvindo, pelo menos? Sim, a Dorinha sugeriu que você saísse da live e eu te convide de novo. Ok, estou saindo. Diferente. Vamos lá, a gente vai conseguir. Tá. Essas questões de internet é engraçado, né? Isso é para testar a nossa paciência, a nossa perseverança, o quanto a gente quer as coisas, né? Vamos lá, já adicionei ele, agora só esperando ele aceitar. Então, alguns de vocês ainda não me conhecem, porque a gente só escreve, né? E nem sempre eu apareço aqui no café. Meu nome é Alessandra, mas vocês podem me chamar de Alê, já que a Alessandra é um pouco comprido. Eu sou tarefeira na Suave Caminho, a mesma casa espírita que a Dorinha frequenta. Sou estudante lá na casa, trabalho no trabalho social. E sou uma tarefeira de Jesus, ainda no caminho, tentando aprender, errando, acertando, tentando ser igual a tartaruga, só andar para frente, não empacar pelo menos igual um burrinho, né? Tadinho do burrinho, mas é porque é da natureza dele às vezes empacar. Então, da nossa natureza também a gente às vezes empaca, né? Então, ué, de vez em quando a gente também empaca, mas o importante é a gente seguir adiante. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente vai entrando num pavorzinho, mas tudo bem, faz parte. Pior que dá um pavor mesmo. Eu comecei, Dora, eu não tô conseguindo entrar, eu tô conseguindo. Calma, E, criatura. geralmente eu entro 5 minutos antes, né? Mas aí eu fiquei preocupado, mas deu tudo certo. Isso que importa, né? É isso aí. Um Seja abraço a todos que estão bem-vindo, meu participando querido. conosco, um carinho, um abraço fraterno e que tenhamos todos um excelente dia. A começar por agora e os outros dias vindouros também. Isso daí. Seja Então, tá bom, bem-vindo mais uma tá bom? vez, aceitado o convite de Dora, para o nosso café, né? Que é de todo mundo, um Com pouquinho do certeza. nosso coração também está aqui. E para eu não É com atrapalhar muito carinho. o estudo de hoje, já vamos começar com a nossa oração, com a nossa prece. É. Sim, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso irmão Jesus.
convidando para participar desse café com o Evangelho junto conosco, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores que estão aos nossos lados, agradecendo pela oportunidade de mais um dia de vida. Independente de como estejamos, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós e entender que hoje é o melhor dia das nossas vidas. É a oportunidade que a gente tem de fazer o novo amanhã, de fazer o novo hoje, mais alegre, mais feliz, mais compreensivo. Então, que o Senhor possa trazer a todos nós que aqui estamos, as nossas famílias, a esse mundo tão lindo e maravilhoso, esse planeta, que você mesmo, Jesus, construiu para nós, junto com Deus, que aqui possa, todos nós possamos receber as suas dádivas, as suas bênçãos, e que a gente possa reconhecer sempre que temos muito mais daquilo que a gente precisa, que temos o suficiente para vivermos e sermos felizes. E que o Senhor abençoe a nossa manhã com muita alegria, com muito ensino, com muito aprendizado, com muitos sorrisos, com muitos amigos. Que, sobretudo, nesse dia, o Senhor abençoe a nossa amiga Dora, que está indo fazer seu exame, que ela seja muito abençoada, que o doutor Bezerra esteja ao lado dela e da família dela, protegendo-os, guiando-os, e que esse exame mostre tudo o que tem que ser mostrado e que ela seja abençoada e protegida pela espiritualidade amiga. Assim, Senhor, graças te damos e um bom dia também para ti, mestre. Assim seja. Assim seja. Bom dia. Bem, você vai ficar controlando o tempo aí, me falando Sim, de vez em quando, porque eu não vejo o tempo. Eu também não eu vejo começo a ler, você... Então, você tem como ver, Padre. sim, você tem como ver, né? Sim. Tá. Eu começo a ler, você lê. Pode, eu falei demais. Então, só para quem chegou agora, né? A gente começou ontem o capítulo 12, então hoje a gente vai estudar o capítulo 12 e o item 3. Certo. Que é a continuidade do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Evangelho segundo o Espiritismo, Isso. Pagar o mal com o bem. Né? Eu costumo mostrar minha edição essa aqui, mas é importante, não importa qual seja, né? Isso. Mas o sentido é o mesmo. Isso aí. Isso, muda só um pouquinho. 3. Tá dando para me ouvir bem? Tá ok? Sim, tá perfeito. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente direitinho, qualquer coisa, vocês vão dando feedback, por favor. Tá bom. E se puder ir lendo de vez em quando, tá? Sim. Você consegue clicar, eu não consigo, né? Bem, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Já podemos fazer um breve comentário nesse parágrafo, nesse início, porque realmente o amor ao próximo ele vai ser esse princípio. Imagine amar o inimigo, né? É uma situação complicadíssima, né? Difícil, nós temos que reconhecer, mas é algo que te liberta, nos liberta e faz com que possamos seguir. É muito interessante. Você quer falar alguma coisa, Alessandra? Então, ontem, quando a gente começou, né, a estudar, que a Mari veio ontem falar sobre a questão de amar os nossos inimigos, eu fiquei imaginando, né? Se o mal não existe, só existe o amor, quando a gente tem ausência de amor dentro de nós, é como se a gente estivesse doente. A gente pode estar com alguma ferida em algum ponto, né? E essa ferida é alimentada. Ela é alimentada justamente, como aqui próprio fala, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, quando a gente realmente olhar para um próximo, que a gente não tem afinidade, que sabe que faz alguma coisa contra algum de nós, ou contra, né, ou contra um parente, ou contra nós, isso nos magoa de uma certa forma, que às vezes é difícil olhar para esse irmão e entender que ele é um irmão caminhante como nós. Com dificuldades também, né? Isso, com as limitações dele e no tempo dele. Então, quando a gente fica, entre aspas, cego, né? E que a gente não consegue enxergar isso no outro, é como se a nossa ferida, o nosso machucado, o nosso dodói, estivesse muito grande.
Eu não estou entrando no mérito se Sim, está certo ou se está errado. É uma realidade que a gente vive, né? Então, quando ele verdade. fala essa questão de amar ao próximo, que é um princípio da caridade, eu acho que o princípio da caridade a gente pelo menos não deseja o mal àquele que fez a maldade com a gente. Se a gente ainda não tem a capacidade de amá-lo, que a gente pelo menos não deseja o mal. E quando ele fala amar ao próximo, é, tem uma equidade aí, né? Iguala todo mundo, né? A humanidade toda. Então, aquele que faz o bem, aquele que faz o mal, é Isso aí. semelhante. Bem-vindas, Janaína, os demais aí também sejam bem-vindos. Né? Samanta também, sejam bem-vindos. Como, por exemplo, o amor de Deus é parcial. Então, se nós somos uma cópia bem perfeita de Deus, mas que estamos caminhando para melhorar e ter essa perfeição relativa, isso significa dizer que temos que agir conforme as leis de Deus e aprender com as leis de Deus. Isso Porque para Deus não tem diferença que ele comete as atrocidades, as maldades, ele vai amar e vão estar sujeitos, como todos nós estamos, às leis, não é isso? Isso aí. Continuar depois no outro parágrafo você lê, tá bom? Pode ser? Sim, pode. É isso aí, a caridade é perdoar, até porque o próximo bem vai ser eterno. Se o amor entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. Aí já tem uma diferença, né? Porque quando nós pensamos em amar, a gente pensa numa extensão como você ama um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem afetuosidade, uma pessoa do seu núcleo religioso, do seu trabalho, do dia a dia, né? Aí você já fica, talvez esse seja o grande receio, né? A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar, porque nós também não digamos pelas afinidades, pela forma de pensar, nossos conceitos que nós gostamos. Então já mostra aqui que esse amar, ele tem um diferencial do amar para o amigo, do amar para aquela pessoa que é muito cara a você, né? Porque você não pode realmente confiar, não é que, porque também tem uma situação sutil aí. Às vezes a pessoa, ela cometeu uma falta. É claro que você vai estar sempre preocupado, ou até não. Mas, por outro lado, muitas vezes ela reconhece essa falta e ela toma outro rumo, ela toma outro curso. Porque, às vezes, não gostamos do outro pelo simples fato do outro ser como é. Às vezes, a gente nunca nem conversou com a pessoa. Só de passar ou a pessoa não respondeu o meu bom dia, que ele tem que responder meu bom dia. E se ele não responder meu bom dia, ele não é uma pessoa simpática. E, às vezes, eu saio disseminando, olha, fulano, é tão assim estranho, você não acha? A gente não tem a mínima ideia como é a vida de fulano. E às vezes essas pessoas que nos ferem, né, que achamos a conta de inimigos, ela, na verdade, ela passou por um momento ali, mas ela também precisa de ter oportunidade. Mas seremos vigilantes como a serpente também, prudentes, né? Estarmos atentos também a isso. E geralmente, às vezes, né, existem alguns irmãos, né, vamos falar, ou nós mesmos, não, você já fez comigo uma vez, vai fazer a segunda, a terceira, a gente espera sempre uma coisa ruim. Ao invés de sermos previdentes no pensamento, acabamos julgando e ficamos assim, sempre esperando a próxima. Ou então acontece alguma coisa com a pessoa, a gente já fala, você está vendo só? A gente dá a mão, olha o que fez com fulano. Então, assim, a gente tem que também se ver sobre isso. É claro que a gente não vai delegar essa pessoa, vai ser muito difícil, né, voltar à confiança como era antes. Mas também não temos que viver o tempo todo assim, vigilantes, mas não armados, a disparar alguma coisa contra ela. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Até porque vem a sudorese, começamos a suar, começamos a ficar tenso, né? Começamos a querer pensar pelo outro, ou achar que vai acontecer alguma coisa ruim também ali. E muitas vezes provocamos determinadas situações, nos afinamos com determinadas sintonias da própria maldade,
pela própria questão do medo desacerbado. Não é que a gente vai viver olhando para os céus, para o alto, achando que tudo aqui na Terra é um conto de fado e é maravilha. Tem alguém fazendo um comentário, é a Janaína, né? Posso ler? Vamos lá. Pode. Amar não é sempre dizer sim, mas também procurar orientar de forma mais correta. Todos nós precisamos de orientação, isso sem dúvida, né? É Isso Joana. sem dúvida. Não, não temos mestre. Quem foi? É Joana, né? É que está subindo aqui, é Joana. Nós não somos mestres. Mestre é só Jesus. Isso é algo que precisa ser muito bem esclarecido para todos nós. Esses dias assistindo um irmão falando lá no lar, né? É o Marcelo, no Xará, e ele falava que nós temos que ter consciência da nossa condição de enxada. A enxada é um objeto de trabalho. E essa enxada, que ela seja colocada na mão de um bom jardineiro, aquele que vai fazer executar. E nós nos colocamos como essa enxada, como esse intercâmbio. Porque quando nós nos colocamos sendo esse jardineiro, muitas vezes nós passamos em cima de nós e esquecemos também que nós somos falíveis. E se os irmãos tentarem nos seguir de alguma forma, né, os nossos exemplos, a nossa maneira de agir, e uma vez que sucumbamos porque nós somos falíveis, muitas vezes ele sai do caminho. Tá vendo só fulano? Tá vendo? Aí já, por exemplo, o problema de mais ser da doutrina espírita. Aquele irmão Marcelo que falava lá na casa, tá vendo o que ele está fazendo? E não sabe a dificuldade que cada um tem. Então, modelo e guia, só Jesus. Mas por isso que Jesus diz que devemos amar 70 vezes 7, é o número, perdoar, que é o número do infinito. Porque nós também não temos consciência de nossas vidas passadas completamente e da vida presente. E nós somos tão bonzinhos assim, né? Nós sabemos. Aqui, Alessandro, pode quando você continuar. fala aqui, né, da questão da ternura, se a gente imaginar um relacionamento que a gente tenha com amigos, né? O quão conflituoso Sim, pode ser? Quantas vezes numa relação de amizade a gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar? Há conflitos, sim. né? Então, assim, a gente ama os nossos amigos porque a gente escolheu ser amigo deles, né? Então, uma pessoa que você conhece, que a gente conhece, uma pessoa que a gente vai criando afinidades, e nessas afinidades a gente quer estar sempre junto. Então, tem amigos que Sim. se tornam muito mais do que irmãos para nós, se tornam da família, né? Ou pelo menos tem vários. Uhum. Então, se amar essas pessoas, compreender os defeitos dessas pessoas, aceitar esses defeitos é difícil. Imagina a gente olhar para uma pessoa que a gente não tem afinidade, né? Então, aqui ele fala, É, para pessoas que desconfiam da gente. Se a gente desconfia de alguém, a gente sempre fica com aquela coisa atrás da orelha. Mas a gente se arma muito, né? É natural que a gente se arme nas nossas relações. Porque qualquer ferida, a gente fica que nem aquela história do urso, né? Que quando pisa no uhum. espinho, fica com o espinho ali, ele fica sentindo dor, ele ruge, ele machuca. E quando alguém tira aquele espinho, ele relaxa. Então, a dúvida, a desconfiança viram esses espinhos nas nossas almas, como no pé do urso. Só que a gente tem que Sim, compreender que a gente escolheu estar com aquelas pessoas. Então, a partir do momento que a gente escolhe estar num relacionamento, a gente entende que não é um mar de flores sempre, como diz o ditado, né? Ele vem uhum. todas essas nuances da compreensão, da benevolência, da indulgência, da caridade, né? De entender que às vezes uma pessoa não está no bom dia. Às vezes a pessoa está com algum problema que ela não quer compartilhar, né? Como você falou, a questão do bom dia. Uhum. Então, assim, a gente não sabe Sim, quando a gente passa na rua e não responde ao nosso bom dia. Ou qualquer outro cumprimento. A gente não sabe a dor que aquela pessoa está se passando naquele momento. Então, quando a gente pensa no inimigo, que a gente não tem nenhuma dessas relações construídas na base do amor e da aceitação, para a gente fica muito difícil, mas a gente eu acho que o olhar da gente ele muda um pouco, por quê? Ele pode não ter afinidade conosco, ele não tem. Ele pode ter realmente feito alguma coisa conosco ou fez com alguma outra pessoa, algum caso público, né, que a gente se choque. Mas, quando a gente entende que aquele ser humano ele é feito da mesma centelha divina que cada um de nós, a gente liga um sim, alerta, né? Ele com é feito certeza. da centelha divina, ele é feito da mesma forja, se a gente pensar assim. Que é forja, Mesma essência. né? Então, a gente não tem que compactuar com o que a pessoa fez. É diferente, né?
olhar para o outro, compreendê-lo, e como a própria Joana falou, né, que é orientar, lógico, quando nos for possível, né, porque existe a possibilidade da Exato. pessoa não querer orientação, mas se de longe a gente consegue emanar bons sentimentos para essa pessoa, isso a gente está fazendo alguma coisa muito importante. Quando a gente consegue chegar mais perto e orientar, de instruir, de passar bons conceitos, ou às vezes só de ler o livro do Evangelho, ou ler um outro livro importante, isso também é bom, né? Mas a gente também tem que... Até porque... Desculpa. Sim. Não, pode continuar, desculpa aí. Você Até porque... Perdão, e a gente tem que lembrar que 70 vezes 7 vezes cada infinito. situação a qual a gente está mandando, né? Que a gente perdoar 70 vezes 7 cada situaçãozinha. Então, se alguém tiver ali uma listinha, cada um que vai ter listinha 70 vezes 7, não é? 70 vezes 7 para tudo, né? É verdade. E até porque o mundo nos ensinou, o mundo material, uma outra forma de reação. Porque quando aquele que comete algum mal, né, ou até mesmo nós quando cometemos uma falha, e que usamos a arma da coragem, que é diferente da coragem que nós aprendemos aqui, a arma da outra face, de nos desculpar, de nos retratar, a educação em si, ela desarma, ela mostra outra visão, a educação sem crítica, uma palavra afetuosa, até mesmo numa situação corriqueira, no mercado, alguém que passa na sua frente, ou uma boa conversa, por mais que o outro esteja tenso por aquele motivo dele ali agitado, aquilo ali vai fazer ele pensar, porque, na verdade, nós esperamos o quê? De uma palavra pesada, uma resposta pesada. Mas se numa palavra pesada você põe uma palavra amena, uma palavra de reflexão, a pessoa já vai quebrar aquela situação. E o outro vai para casa e vai pensar. Mas se você discutir com aquela pessoa, ele vai sair dali justificado, porque ele também discutiu com você. É um querendo falar mais alto do que o outro. E quando nós paramos e refletimos, não, realmente eu reconheço, me desculpa, então aquilo ali soa diferente. E aquilo alivia nosso coração, porque é muito ruim ter algum tipo de desafeto com alguém. Você está conseguindo ler, Alessandra? Que o meu está no meio com medo de mexer. Alguém falou, nesse ponto, podemos refletir também sobre o auto-amor? Sobre o auto-perdão. Acredito que isso que você falou foi a quality, né? Nesse ponto, podemos refletir também sobre o auto-amor, sobre o auto-perdão. Acredito que quando conseguimos fazer conosco, fica menos difícil praticar com o próximo, seja com um amigo ou com um inimigo. Sim. Né? A doutora Luiane botou, perdoar, não desejar o mal. Não desejar o mal, fazer uma prece pelo irmãozinho. E realmente, né, ela continua, todo dia um 7-0 diferente. A todo minuto é um 7-0 diferente. Se a gente imaginar que um dia tem 24 horas, 3.000 não sei quantos minutos, a gente imagina que cada minuto é um 7-0 diferente. Ainda mais dependendo de como a gente esteja nesse dia, né? E a vida é muito interessante que você, assim, você está estudando, né? Você estuda, seja qual for sua doutrina, eu acredito. Seja qual for a sua parte de religiosidade. Você estuda a teoria e, às vezes, antes de estudar, logo em seguida vem a prática. E como vem a prática? Vem a prática, né? E te coloca, tem hora que eu falei, cara, estudei isso agora. Como que eu vou agir? Né? Como Jesus faria no meu lugar? Então, assim, a vida é muito interessante. Acontecia até muito comigo, assim, antes da pandemia, quando tinha algum tema para estudar sobre alguma exposição, né? Sobre alguma conversa, que eu não me sinto, assim, sinceramente, eu não me sinto palestrante, e que alguém convidava, alguma casa convidava. Aquela semana, aquilo ali acontecia demais comigo. Quando tinha que falar sobre o ser pai, quantos testes pesadíssimos, né? Uma vez minha esposa falou assim, como que você vai conseguir falar lá na casa sobre esse assunto? Se estamos passando isso ou aquilo outro, como você vai conseguir? Falava, Jesus diz que mesmo desconjuntar, a gente tem que estar lá e temos que levar na boa nova. Então, assim, me sentia muita vontade, me sentia muito amparado, mas isso significa que nós não podemos ficar o tempo todo na teoria. E que nós temos que estar atentos aos pequenos sinais, né? Às vezes, tem pessoas que aconteceram algum desafeto no decorrer do ano, no decorrer da vida. Interessantemente, que eu costumo, às vezes eu não estou nem pensando, costumo estar tendo desdobramento, sonhos com essas pessoas. E elas se aproximando, e eu temeroso, e eu me aproximando também. E
e sempre um tipo de reconciliação interessante. Acho isso muito interessante. Pode continuar você, tá bom, Alessandra? E Vamos vai lá, olhando aí o tempo aí. pode deixar. A gente vai agora para o terceiro parágrafo. A diversidade Eu na... gostaria que você, Alessandra, Oi, administrasse, que eu tenho uma mensagem aqui do Fonte Viva, para antes da prece, a gente está lendo. Aí tá, você vai controlando aí quando faltar uns 15 minutos. tá, Tá pode bom? deixar. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. A lei Interessante. Ah, tá, porque o meu está bem diferente. Tá, é mas a da já se enquadrou. simulação e da repulsão dos fluidos. O Tá. pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável fluxo. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Deixa eu Uhum. falar. O que acontece? Nós somos energia, né? Então, a lei da física é Eu tô, muito presente. Alessandra, dá licença. Eu estou sentindo o seu som, não está nítido, ele está assim, rouco, tá. Você está me ouvindo bem? Eu estou te É, ouvindo ótimo. Está melhor? é, tá, interferência. Agora acho que melhorou. Então, Vai, continua, por favor. nós somos, eu não sou professora de física, tá? Se tiver algum professor aqui que me ajude, por favor. Nós somos física, nós somos energia, né? Então a gente aprende que a gente emana e recebe. Então, quando alguém chega próximo da gente, em que está com uma energia boa, a gente sente essa energia. Da mesma forma que pessoas que estão, às vezes, tristes, cansadas, ou às vezes estão com cólera, né? Estão mais naqueles dias de embrutecimento, a gente também sente. Então, é isso aqui que a gente Uhum. está falando, né? Que a gente tem esse sentir de energia. E o que acontece? Quando a gente sente energia, a gente tem o impulso da gente é logo de repelir aquilo. Né? Então, a nossa Uhum. corporal, ela se fecha. Então, a gente consegue isso com a nossa aura. Então, o que acontece? Isso acaba a gente repelindo as pessoas em vez de aproximá-las. Né? A gente tem o hábito de abraçar o que é bom. E aquilo que a gente não sabe lidar, principalmente com as energias mais densas, mais pesadas, a gente tem o hábito da repulsa. Enquanto, na verdade, a gente deveria abraçar mais ainda. Né? Então, ele fala um pouco Interessante. que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, da mesma forma que um pensamento benévolo, ele emite um outro tipo de corrente, né? É um outro tipo de energia que acolhe mais a gente. E aí a gente naturalmente vai abraça. Mas quando a gente tem aquele irmão, quando a gente está na casa espírita, a gente vê muito isso, a gente consegue sentir muito isso, né? Que as pessoas chegam, às vezes, em prantos, desesperadas, ou só muito desgastadas. E aí é a terapia do abraço para quem gosta ou para quem aceita, né? Aquela questão de você acolher a pessoa, abraçar a pessoa. Não é muito fácil isso, né? Porque a gente aqui está falando especificamente que é a questão dos nossos inimigos, né? Então, é só para a gente poder lembrar, isso aqui é só para a gente poder suscitar, né? De quando a gente sentir essa energia, qual é a postura que a gente vai adotar para com o próximo, né? É verdade. Alessandro, você falou no início que se tiver algum professor de física, aquela coisa toda interessante, que você pode ter pensado assim, mas eu também não sou professor de física, mas você fez a explicação exata da atração e da repulsão das leis da física, né? Os afins se atraem, os opostos se repelem. Então, assim, você fez a colocação muito boa. E quando você falou do abraço, eu lembrei, porque para quem me conhece, né, de outros trabalhos, eu gosto muito de, ao final, de quebrar um pouco o protocolo, determinadas palestras, as pessoas se abraçarem, nos cumprimentarem. Aí a nossa companheira Vera, lá da Seja, eu tinha uma palestra agendada, acho que foi no início de maio, mas já estava na pandemia e eles não estavam fazendo ainda online. Aí eu perguntei, como vai fazer, como é que vai ser? Ela falou, não sei se vai ser liberado. Se for liberado, vai ser algumas pouquíssimas pessoas aqui no centro, mas eu já estou avisando, hein? Meu irmão, nós gostamos muito, mas não tem abraço. Eu sei. Eu estou consciente desse abraço. É porque nós, quando temos um ideal, um amor puro, né, um amor voltado assim para o bem, nós temos essa necessidade. E às vezes, em determinado ambiente, tem pessoas que conseguem captar a energia do ambiente, da presença de certas pessoas, mesmo que não tenham conhecimento. Por causa também das próprias companhias espirituais que nós
muitas vezes seguimos, né? Às vezes fala, a pessoa tá precisando, mas que nós seguimos com o nosso pensamento. E à medida que você vai mudando de amizade, de pessoas, de meios, a tendência é você ter boas companhias, né? E nós, assim, essa pandemia está fazendo com que nós aprendamos muito sobre isso, Isso aí. né? Como que nós temos que estar, porque é muito difícil você manter essa boa sintonia de Isso. pensamento. Continua. Posso acabar com o parágrafo? Vamos lá. Pode, claro. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda ceder no coração, assim ao amigo como ao inimigo, ou mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, aqui a gente está lidando com bom senso, com a razão, né? É aquilo que a gente Sim. fala. Uma coisa que a gente diga aqui não quer dizer que seja uma verdade absoluta. A gente sempre tem que passar Claro. pelo crivo da razão. E aí, é aquilo. Aqui a gente está trazendo para uma questão um pouco mais íntima, né? Uhum. Que é a gente poder discernir, diferenciar e passar pelo crivo do bom senso, da lógica, essa diferença do que a gente exprime e sente em relação aos nossos amigos, nossos inimigos. A gente não tem que ser, a gente não tem que mentir. A gente sempre tem que agir com a verdade. Não quer dizer que a gente vai odiar os nossos inimigos, não é isso que a gente está falando. Mas sim que a gente, se a gente não consegue ainda amá-los, que a gente pelo menos consiga respeitá-los, aceitá-los e entendê-los, né? Eu acho que é um pouco de diferenciação. Verdade. Pode continuar? Pode. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Nesse parágrafo ele revela muito bem, né? Não ter contra ele o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aí que muitas vezes nos pegamos assim, fulano fez isso, fulano tem que acontecer. Fulano... E a gente tem que nos policiar muito, que às vezes a gente não tem nenhum contato direto. Mas às vezes é um governante que está passando por uma situação infeliz, né? Alguém público, né? Ou então um site que fala das pessoas públicas, as coisas que não são boas na vida da pessoa, e a gente começa a ser aquela coisa como se estivéssemos assistindo uma novela. Torcendo para o bem vencer o mal, e o bem dá o troco no mal. Então, assim, é muito interessante quando ele diz, né? É perdoar, é não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Porque senão, o que nós vamos estar fazendo de diferente? Como diz o início do, né? Dos casos dos fariseus. É que a gente fala assim, eu perdoo, mas ele, olha, a justiça divina ele vai pagar. A gente sempre tem esse olha, eu perdoo, mas... E colocamos Deus, né, na frente. Deus está vendo isso. E a gente condiciona o nosso perdão, né? Olha, eu perdoo, mas ele vai padecer da mesma coisa que eu fiz, ele também vai sofrer. Então, assim, que tipo de perdão é esse que a gente dá? Condicionado, mais, né? Esse mais. Então, que vai acontecer aquilo, né? É verdade. Aí falamos assim, isso, né? se Deus existe, que uma hora... Eu sei que Deus existe, e ele vai ver. Então, assim, na verdade, essas palavras estão sendo contra a mim mesmo, né? Que você coloca no universo. Aí ele continua. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, olha só, e sem impor condições, né? E sem humilhar também, né? Eu estou te perdoando, olha como é que eu sou melhor que você. Não, a gente tem que ser sincero e buscar essa pureza dentro de nós. Porque se alguém precisa nos perdoar, nós precisamos também, né, ser perdoados por muitos também. Isso daí. Que a gente lembra isso, né? Não é? É perdoar sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. E não colocar nenhum obstáculo
a reconciliação. Olha que interessante. Não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, porque às vezes também o outro se reconhece e ele quer fazer um tipo de reconciliação. Ele não está dizendo que você daí para frente não vai ser mais prudente, né? Mas também, se há a oportunidade de uma reconciliação, resolve. Não resolver. Não resolver porque já é muito desafeto e nós não temos consciência devido a esse santo véu, né? O véu do esquecimento que nós temos. Então, nós não temos consciência de tanto desafeto, fora os que estão na espiritualidade, na raticidade, que nós somos devedores ainda. Então, assim, se tem oportunidade de resolver com alguém uma situação, resolve. Resolve com o coração aberto e continua seguindo. O que é Né? importante, Porque para nós acumular. Hã? o que é importante é alguém dar o primeiro passo. Se a gente, Exatamente. porque às vezes a gente não quer dar o Exatamente. primeiro passo para a reconciliação ou para esse respeito, para essa aceitação dessa pessoa, né? Porém, É verdade. às vezes o outro dá o primeiro passo e a gente não aceita esse primeiro passo, né? Então, É verdade. independente de quem vai dar o primeiro passo, nós ou os nossos inimigos, é que a gente acolha esse primeiro passo. Esse primeiro passo ele é só o início, né? Então, ele é o início para que a gente possa continuar nessa caminhada do perdão, né? E esse perdão, ele liberta. E o que é mais importante Com certeza. é a não vingança, né? A gente não condicionar o nosso perdão, né? É verdade. E, inclusive, assim, um exercício interessante é que, na ausência dessa pessoa, possamos fazer um trabalho conosco e com ele de envolvimento através de uma boa página, um momento do dia, dedicar uma prece. Se tem situações que não conseguimos assim, estar junto, frente a frente, vamos amaciando, preparando o campo do coração. Mesmo que essa oportunidade não aconteça tão em breve, mas que a gente vai preparando, desejando bem, desejando saúde, boas vibrações, desejando aquilo que eu desejaria para o meu melhor amigo. Mas isso com sinceridade, claro. É o primeiro passo. Aí ele diz que... Esse primeiro passo ele pode ser através dessa prece, de todo esse preparo que a gente Com certeza. Com certeza. Aí, inclusive, ele coloca assim, que é desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. Né? Que horas tem agora, por favor? Quanto tempo falta? A gente tem 30 minutos já corridos. Faltam 22 minutos. 22 minutos, tá. Então, tinha até um caos para colocar, mas não vai dar não. Uma coisa que já conhece, já das palestras, que ele é sobre o bem e o mal, né? Que o amor, né? O mal. Porque o mal atrai e o amor liberta, né? Separa. O amor separa e o mal liberta. Se der tempo, a gente conversa, tá? Bom. É lugar de alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. Quer dizer, isso tudo é o amor, é o perdão. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Olha que importante, né? Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento, amai os vossos inimigos. E essa de não humilhar é muito importante. Muito, 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 muito. Porque o humilhar também, mesmo dizendo que estamos reconciliando, perdoando, e se tem essa humilhação, que significa que nós não fizemos nada, é como se nós quiséssemos, assim, de alguma forma, jogar-lhes o mal, né? Retribuir com o mal, quando humilhamos. É uma forma de retribuir com o mal. E a gente não vê a pequeno... sinceridade no nosso coração quando a gente faz isso, né? Se a gente precisa expor o outro para ter o nosso perdão, que perdão é esse? Né? Sim, então, quando a gente vê a pessoa, que perdão é esse que sai de dentro de nós? Que sentimento é esse que sai de dentro de nós? Que a gente precisa rebaixar o outro, né? Aí eu vou tentar se simplificar esse caos, que o amor separa e o ódio une. Eram 3 amigos. E quem já me viu falando, desculpa aí, mas vamos relembrar. Eram 3 amigos, João, Joaquim e José. Vamos lá inventar esses nomes aí. Então, eles eram muito, muito uns fiéis aos outros. Sendo que José teve um atrito com os dois e se tornaram inimigos ferrenhos. Joaquim e João de José. E aí, enfim, se separaram. Joaquim e João e Joaquim permaneceram numa cidade e José foi para uma cidade distante. Mas aí
eles não tinham mais relações e ficaram inimigos ferrenhos. Certa feita, João e Joaquim se encontraram e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem, aquele afeto todo de amigo, abraça, conversa. Aí chega uma hora que não tem mais assunto, né? E aí Joaquim vira pro João e fala assim: "Ih, João, você lembra daquele camarada?" "Qual camarada?" "Aquele", fala nem o nome. "José?" "Ih, nem me fale desse cara. Só de me falar já me arrepiei tudo. O que foi? Aconteceu alguma coisa ruim com ele? Ele morreu? Aconteceu alguma coisa? Tá doente?" Ele, não, não, eu soube que ele ganhou uma grande soma na loteria. Que absurdo uma pessoa tão perversa ganhar aquela grande soma. Só de você falar me deixa arrepiado. Eu não consigo pensar que Deus tenha ajudado essa pessoa. Que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Tá. Segura essa história. É outra história, uma mãe. Uma pessoa que cria uma criança, educa essa criança, ama muito essa criança, e no futuro se torna um jovem, um adulto, e vai viver fora de um país, numa outra situação, um amigo distante. Ou seja, o amor, ele separa, o ódio une. Por que o ódio une? Porque ele ainda está em nós ainda. Então, por mais que Joaquim e João achassem que estava distante de José, mas na verdade estavam sempre ligados a José, porque é a atração fluídica que falava aqui na lição, sempre se sentiam atraídos pelo ódio. E o amor liberta, o amor separa. O amor separa para agregar. Você vai para outra cidade, vai para outro lugar, tem novos amigos, mas você só vai proliferando. Vai para a erraticidade, para o plano espiritual e vai se libertando. Porque o amor é para libertar e o ódio vai aprisionar. Essa é a pequena história. Bem legal isso, Marcelo. É verdade. Porque quando a gente se sintoniza, né? Vamos supor, vamos fazer o contrário da sua história, né? Se a gente ama bem, como você contou da história da mãe, ela vai estar sempre ligada ao filho, ou um amigo, ou qualquer Isso, pode ser a mãe, um amigo, pode ser. isso, através dessa emanação, desse tudo. Só que o amor, ele dissemina de uma forma, né? Que ele não aprisiona. Ele espalha. Isso. Nossa, adorei mesmo, porque legal. se a gente Legal. imagina que a gente está falando de amar os nossos inimigos, perdoá-los, aceitá-los, compreendê-los, ter com eles benevolência, indulgência, o quanto essa emanação fluídica que a gente tem com essas pessoas é bom. Imagina, se eu tenho uma pessoa que eu tenho qualquer tipo de... Às vezes essa pessoa ela nem tem nada contra a gente que tem contra ela, né? Sim. Mas se eu daqui, aonde eu esteja, essa pessoa pode estar lá do outro lado do planeta, e eu começo a emanar para ela esses sentimentos bons, olha como isso vai contagiá-la. Como se expande. Isso. Agora, né? E se nós nos mantivermos sem libertação, com esse ódio, com esse não perdoar, e achar que esquecemos aquela pessoa que ela não existe, é pura mentira, porque qualquer espetarzinho no dedo, na ponta do pé, no fio de cabelo que caia, qualquer situação que nos reporte aquela situação para aquela pessoa, nós vamos estar mais imantados do que nunca. E esse imantado... É aquela não entendi. ferida que fica... Exatamente. E aí, esse imantado, ele vai transcender a matéria. Eu vou para o plano espiritual ainda ligado àquela pessoa, com o intuito ainda de me vingar daquela pessoa. Eu não me separo, porque não sabendo eu que se perdoar, seguir o Cristo, a sua orientação, eu vou ter amor, uma forma de amar. O amor, eu não vou ter aquela pessoa colada em mim. Nós vamos nos libertar para expandir a essência. Se a gente imaginar, né, que hoje somos melhores do que ontem, a gente já foi muito tiririca do brejo, né? Essa é a grande realidade. Nós já temos muito tiririca do brejo. Então, o que acontece? Quantas pessoas estão na erraticidade e que nós, de alguma forma ou de outra, magoamos essas pessoas? Né? Então, se hoje a gente, graças a Deus, consegue estar numa doutrina consoladora, que prega o amor, a caridade, e o ontem? O nosso ontem a gente não apaga. Né? Então, quantas pessoas podem estar lá na erraticidade nos cobrando? Justamente imantados nesse sentimento negativo em que nós deixamos essas pessoas. Então, o quanto a gente precisa também do perdão dessas pessoas. Né? Porque hoje
Nós estamos aqui pregando, propagando que nós temos que perdoar alguém que nos magoou. Mas e aquelas pessoas que a gente magoou e que estão na erraticidade enquanto a gente está tendo oportunidade de experienciar na carne tudo isso que a gente está vivendo? Então, É verdade. Então, o que acontece? O quanto a gente precisa do perdão de outra pessoa, né? Então, assim, É verdade. a gente vive ciclos. E esses ciclos, eles vão ser vividos pela gente até que a gente consiga chegar ao ponto de só propagar e fazer o amor, né? Então... E isso você... Termina, desculpa. Perdão. Pode falar. Tá. E aí você lembrou bem, as pessoas que estão na raticidade, né? No plano invisível, no mundo dos espíritos, né? Fora do corpo físico, desencarnadas. Mas ainda tem aquelas pessoas que, quando nós encarnamos, nós tivemos um momento, nós vimos lá na nossa tela lá de preparação para o encarne, e nós teremos a oportunidade de encontrar fulano e cicranos que nós magoamos, que nós ofendemos, ou vice-versa, mas que a gente teria essa oportunidade aqui na Terra. Mas só que teria o véu de esquecimento, para que houvesse mérito. E aí vem a oportunidade. Eu encontro fulano e cicrano que prejudiquei demais, só que nesse momento em que eu encontro fulano e cicrano, inconscientemente, eles me agridem de alguma forma. E aí eu perco a minha oportunidade. Eu deixo para depois, né? Então a gente só vai acumulando, porque o objetivo era nos encontrarmos. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã nós não sabemos se aqui estaremos, fisicamente. E aí nós precisamos fazer a matéria. Então, porque às vezes a gente acha que não acontece isso muito em reuniões fraternas, né? O espírito perseguidor, quero isso, aquilo, e é revelado, é possível ser revelado em muitas dessas reuniões, e que aquele espírito, na verdade, ele tinha cometido muitas coisas. Muitas vezes somos nós, aquele espírito, né? Em outras vidas, com aquele irmão, a chegar naquele estado deplorável. E fica essa luta interminável, do bem e o mal. Fica ligado interminavelmente esse ódio, né? Até a oportunidade do amor chegar, mesmo adoecido, libertar, expandir. Só vou falar uma coisinha para não atrapalhar a sua, porque eu sei que você quer ler o livro e você tem o seu encerramento. Se eu posso ter essa liberdade de deixar uma sugestão aqui para todos, existe uma terapia, né, que eu não faço terapia, ainda não tive a oportunidade de fazer, gostaria muito, mas existe uma terapia chamada Ho Oponopono. A Flavinha, lá no início... Eu fiz o curso, muito bom. Então, o Ho Oponopono, a Flavinha, a Flávia Werneck, ela trouxe para a gente a oração do Ho Oponopono original, lá no início do Café com o Evangelho, bem lá no início. Então, o Ho Oponopono tem várias questões, tem várias páginas na internet que falam, e justamente a gente tentar desapegar desses sentimentos negativos. Aí a gente emana para as pessoas, né, a questão do sinto muito, do me perdoe, eu te amo, eu sou grato, né? Porque todas as pessoas que passam na nossa vida, elas precisam passar na nossa vida. A gente não tem ninguém que passe na nossa vida que não seja necessário. Então, que a gente agarre, não agarre de posse, mas agarre as oportunidades que a gente tem, vivendo agora a nossa vida, para a gente poder quitando, para a gente evitar levar, né, para a erraticidade, quando a gente desencarnar, mais débito do que crédito. Né? Então, na verdade, a oportunidade que a gente está tendo aqui é de aprender, é de viver, como você mesmo falou, é pegar tudo isso que a gente está estudando e colocar na prática. A gente sabe que não é fácil, né? Mas, aí se eu puder deixar essa sugestão, é o Ho Oponopono. Quem tiver mais curiosidade... Foi muito bom você falar do Ho Oponopono, que realmente é algo assim que nos faz pensar e meditar sobre as situações e nos coloca de forma desarmada diante de uma situação e vai expandir e vai ajudar-nos a resolver mesmo. Muitas vezes a dificuldade está em nós, né? Quanto tempo falta, Alessandra? 11 minutos. Então tá tranquilo. Dá para eu ler, você pode até fazer algum comentário, tá bom? Tá ótimo. Bem, fonte viva, deve estar de cabeça para baixo. Qual é a mensagem? A mensagem é 99. Tá, eu tô com meu livro aqui na live, vou pegar para você. Já havia combinado já? Você já estava com ele do lado? Nossa. Eu tô com um monte de livro do meu lado. Que desdobramento. Nossa, que legal. 99. Persiste
e segue. Essa leitura eu fiz agora de manhã, que eu pedi a orientação que tivesse uma leitura para nosso estudo. Aí ela, né, ela fala exatamente desse momento que a gente precisa retomar a nossa estrada, por mais difícil que seja, e não nos perdermos no caminho. Persiste e segue. Portanto, tornai levantar as mãos, cansadas e joelhos desconjuntados. Paulo, Cartas aos Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação derruba a obra ameaçada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando vigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula, pode ser perna, e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim, acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica. A ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Nossa, é o levanta-te e anda, né? Eu estava até ontem gravando um trabalho para uma casa espírita e falava exatamente da gente prosseguir, né? Prosseguir o momento em que o nosso lar físico tornou-se nosso trabalho, nosso refúgio, o nosso templo espiritual, a nossa verdadeira convivência, como diz Emmanuel, né? Esse momento tão difícil de pandemia, que é o momento em que nós retornamos ao nosso lar e estamos reaprendendo a lição de cada dia, aprendendo a andar, a caminhar, a nos ferir e a nos curar, a entender, a escutar, mais do que ouvir, a ouvir, mas que escutar. Porque então, aí fora, tornava-se o refúgio, né? Como tornar, né, o nosso lar, o próprio templo da igreja, o templo do Suave Caminho, do Paulo de Tarso, da Seja, do Vicente, de outras casas, das outras igrejas, das outras congregações, e não dou agora a língua. Vamos tornar o nosso lar. Vamos olhar para nós, vamos reconhecer nossas dificuldades. Então, nós estamos vivendo um momento único, apesar de toda a dor, de tudo que está acontecendo no mundo. Quantas vezes nós paramos para dizer a seguinte frase: não tenho tempo, não tenho tempo, né? E hoje temos que reaprender, nos reinventar. Hoje, Suave Caminho é da casa de Alessandra, outro dia da casa de Dora, de outros, parte daí para aqui. E o que é o templo religioso? Se não é o nosso próprio altar, o nosso coração, o nosso amor, a nossa vivência, o nosso aprendizado. Então a leitura diz: persiste e segue. Pode falar. Dá um minutinho ainda para você falar. Antes da pressa, não dá? Eu acho interessante isso, porque
o templo religioso, independente se for a casa espírita, a casa evangélica, independente da religião, né? Jesus está no nosso coração e na nossa mente. Então, o nosso lar, efetivamente, agora ele virou o nosso lar. Porque se antigamente a gente passava aqui só o tempo da janta, muitos, né, que trabalham fora, era o tempo da janta ou do sono, hoje tem as 24 horas. Então, a gente está vivenciando o nosso lar como a gente não vivenciava. É uma oportunidade que Deus nos dá da gente realmente falar assim, filho, fica aí, vivencia tudo aquilo que você não teve tempo de vivenciar. Né? Então, eu acho que é oportunidade Até, até as plantas ficam mais felizes as quando minhas são tratadas. Já estão felizes ainda não? Precisa dedicar um tempo. cresceram vigorosas, estou lá cultivando elas com muito amor e carinho. Ah, então. E assim, isso é Deus se manifestando na nossa vida, nos preparando para um depois. Mas um depois não obstante. Mas assim, eu gostaria de deixar humildemente como mensagem, o que faremos desse depois? Como retomaremos esse depois? O que preciso fazer para esse depois, para que eu não venha a dizer novamente, estou sem tempo, agora não posso, agora não dá, né? Porque a vida presente, ela é importantíssima, mas só que a vida presente ela é um flash, ela é muito breve. Então nós temos que ter sempre a confiança e a visão da vida futura, agradecendo a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais, que a todo instante nos ensina, nos intui. Mas o corre-corre do dia a dia, muitas vezes tão agitado, que não conseguimos ouvir nem nosso próprio eu. Eu conhece-te a ti mesmo. Quanto tempo falta? Então, 3 minutinhos. Então é a prece, certo? Ah, Você quer falar alguma coisa? Faça alguma consideração, por favor. O que quiser fazer, fique à eu acho vontade. que é isso aí. Acho que a gente está tendo. Vamos fazer o lema só por hoje. Então, só por hoje vamos Isso, dar, só por hoje perfeito. vamos perdoar, só por hoje vamos respeitar, compreender, né? Vivendo um minutinho de cada vez, um segundinho de cada vez, um passo de cada vez. Né? Se for muito Certo. difícil, a gente. E a natureza não dá saltos, né? Então, se for muito difícil dar um salto um pouquinho maior, vamos dar um passo pequenininho. Então, só por hoje, eu agradeço a todo mundo que aqui esteve, antes de você fazer a sua prece. Agradeço imensamente a Dorinha a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando com vocês esse momento do café. Gratidão pela acolhida, pelo amor de cada um de vocês. Ó, coraçãozinho. Eu passo das suas palavras as minhas também, agradecendo a todas as pessoas que puderam estar aqui conosco e as que não puderam. E que essa prece final também envolva a nossa amiga Dorinha, envolva todos nós. Assim seja. Muito obrigado, Alessandra. Gratidão. Senhor Jesus, mestre amigo. Pai, agradecemos a oportunidade de hoje, do agora do presente, para que possamos juntos estudarmos. Mas mais que isso, Senhor, que possamos aprender e a praticar. Guias amigos espirituais do bem, anônimos, conhecidos, todos voltados para o bem. Ajuda-nos a ajudar e que possamos fazer nossa parte. Envolva a humanidade no teu amor, Jesus. Maria, Mãe Santíssima, pelo seu carinho, pela sua dedicação a todos nós, por todos os irmãos que sofrem, aqueles que vivem na ignorância, aqueles que ainda não conseguem perdoar. Obrigado, Senhor, pelo dia, e que mesmo desconjuntados ainda, possamos louvar-te e agradecer sempre e sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Marcelo, por tudo. Nos encontraremos aqui amanhã às 7 horas. Amanhã nosso amigo Tony que está aqui conosco. Gratidão a todos. Um beijo muito grande no coração de todo mundo. Que Jesus abençoe a todos nós. Eu agradeço. Muito obrigado. Fique com Deus. Até breve.